Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que está em quase todo ambiente de trabalho, mas que, nossa, ainda causa muita ansiedade, mal entendido. A avaliação de desempenho. E aí já começa a polêmica, né? Afinal, essa avaliação é para ajudar a gente a crescer ou tá mais para um dia do juízo final? Essa é a grande tensão que define como gestores e equipes encaram esse momento. Olha só essa diferença. De um lado, tem aquela percepção, bem comum até, de que é uma ferramenta para controlar, para punir, sabe? E isso, claro, acaba gerando medo. Mas do outro lado, a ideia original, o propósito mesmo, é outra coisa. É para desenvolver, para apoiar, para alinhar todo mundo com as metas da empresa. E o mais importante, para abrir um canal de diálogo. Mas peraí, por que existem essas duas visões tão diferentes? Para entender isso, a gente precisa dar um pulinho no passado. A história de como a avaliação de desempenho evoluiu conta muito sobre como a gente trabalha hoje em dia. A linha do tempo aqui não deixa dúvida. Lá nos anos 50, 60, era o auge do modelo taylorista. Então o foco era total na eficiência, na velocidade da tarefa. Ponto. Daí a gente pula para os anos 90, uma baita reviravolta. O mundo mudou, a globalização chegou com tudo e as empresas precisaram de gente com outras habilidades. E hoje? Bom, hoje o papo é outro. O foco é muito mais estratégico, desenvolvimento, competências e, claro, alinhar tudo isso com os objetivos da empresa. Tá, mas o que era esse tal de Taylorismo afinal? Pensa assim, era a ciência invadindo a fábrica. O engenheiro Frederick Taylor, ele literalmente observava os trabalhadores, cronometrava cada movimento e padronizava tudo. A meta era super direta, achar o único jeito certo e mais rápido de fazer qualquer coisa. E quem se destacava ganhava um incentivo. Aí chegam os anos 90 e, nossa, o mundo vira de cabeça para baixo. A globalização explode, vem aquela onda de reengenharia, de downsize nas empresas. A gente começa a migrar da indústria pesada para o setor de serviços. E o que acontece? Aquele modelo antigo, focado só na tarefa, simplesmente não serve mais. As empresas passam a precisar de gente mais qualificada, mais flexível. E o RH, bom, o RH teve que correr atrás para conseguir medir o impacto estratégico das pessoas e não só a velocidade delas. Isso tudo nos traz para hoje. Com um cenário tão mais complexo, a pergunta é: que ferramentas as empresas usam para avaliar o desempenho das pessoas? A resposta, como dá para imaginar, já não é mais tão simples quanto um cronômetro. Olha que interessante isso aqui. A avaliação deixou de ser uma via de mão única, sabe? Aquela coisa só de cima para baixo. O gestor ainda tem a maior parte, claro, com 40%, mas olha só quem mais entrou na conversa. A nossa própria autoavaliação, a opinião dos colegas de equipe, de quem se reporta a nós e até dos clientes. A visão fica muito mais completa. Falando em métodos, um super tradicional que muita gente já deve ter visto são as escalas gráficas. É aquele formulário clássico, né? Comunicação de 1 a 5, trabalho em equipe de 1 a 5. O bom é que é super simples, fácil de usar. O problema é que pode ser bem subjetivo. A percepção de uma pessoa pode ser bem diferente da de outra. Agora, tem um outro método bem interessante, o de incidentes críticos. A ideia aqui é o gestor ir mantendo uma espécie de diário, anotando exemplos concretos de coisas que foram muito bem feitas ou que poderiam melhorar. A grande vantagem é que na hora do feedback não tem "eu acho que". Tem fatos, tem exemplos reais. O desafio, claro, é ter a disciplina de manter esse registro sempre em dia. E aí a gente chega no famoso, no badalado feedback 360 graus. O nome já entrega tudo, né? O feedback vem de todos os lados. Do chefe, dos colegas do lado, de quem trabalha para você. É uma visão super rica que mostra várias facetas do trabalho de alguém. A parte complicada é administrar tudo isso, garantir o anonimato e depois conseguir analisar essa montanha de informações. Essa tabela aqui resume bem o jogo. De um lado, a avaliação tradicional só com o gestor. Perspectiva única, bem hierárquica e muitas vezes subjetiva. O foco é avaliar, ponto. Do outro lado, o 360 graus. Perspectiva múltipla, muito mais imparcial e bem mais complexa de implementar, é verdade. Mas o objetivo principal muda completamente. O foco passa a ser desenvolver a pessoa. Ok, então a gente já viu a história, já viu as ferramentas, mas a pergunta de US$ 1 milhão é: como a gente tira isso tudo do papel? Como se cria um sistema que realmente funcione na prática, que as pessoas não só usem, mas acreditem nele?
Bom, não tem mágica. É um processo que pode ser quebrado em 5 passos bem importantes. Primeiro, definir critérios claros. O que é sucesso nessa função? Segundo, treinar todo mundo. Não adianta ter um sistema legal se ninguém sabe usar. Terceiro, aplicar a avaliação de forma justa. Quarto, analisar os resultados. E por último, o passo que é o coração de tudo, a conversa de feedback. E tem que ser uma conversa, um diálogo de verdade, não um monólogo. E tem essa frase do Gary Rumler e do Alan Brush, que é perfeita para isso. Eles dizem, se você não mede o desempenho, não o está gerenciando. É exatamente isso. A medição não é sobre vigiar ou controlar, é sobre gerenciar de forma consciente para que todo mundo possa crescer. Para um sistema desses dar certo, ele precisa ter algumas características que são chave. Tem que ser justo, senão ninguém confia. Tem que ser relevante, ou seja, avaliar o que realmente importa para o trabalho da pessoa. Precisa ser claro, todo mundo tem que entender as regras do jogo. E prático, fácil de usar. E talvez o mais importante de tudo, tem que ter a ver com a cultura da empresa. Não adianta copiar e colar um modelo que não combina com o jeito da organização. Bom, estamos chegando na reta final. E agora é hora de amarrar tudo isso e reforçar qual é o verdadeiro objetivo por trás de todo esse esforço. E a mensagem central é muito simples, na verdade. O objetivo real não é dar uma nota, não é colocar um rótulo em ninguém. O verdadeiro alvo, o que realmente importa, é o crescimento. O crescimento da pessoa e, como resultado, o crescimento da empresa inteira. E para a gente fechar, fica uma provocação para pensar. Num mundo onde a inteligência artificial e a automação estão aí, mudando o jeito que a gente trabalha, como é que vai ser o futuro da avaliação? Como a gente vai avaliar aquilo que é unicamente humano? Criatividade, empatia, colaboração? O que a gente vai medir e como? Fica aí a reflexão. Obrigado por acompanhar.